2 anos do 8 de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo e peço que você compartilhe, porque eu quero mostrar aqui que aquele 8 de janeiro não foi um ato isolado, uma ação de um grupo de baderneiros. Pelo contrário, aquela foi a última etapa de uma tentativa de golpe de Estado contra a democracia brasileira. Você sabe de todo o processo, da pressão em cima dos comandantes militares, da apresentação das minutas de golpe, a primeira reunião com Bolsonaro e os 3 comandantes, no dia 7 de dezembro, onde apresentava a minuta de golpe, com o plano de impedir a posse do presidente eleito. Uma segunda reunião, uma semana depois, até que, em torno do dia 15 de dezembro, teve a última reunião. E o general Freire Gomes, do Exército, e o general Batista Júnior, da Aeronáutica, decidiram, deixaram claro que não iam encampar aquela tese, nem iam concordar com aquela minuta do golpe. O comandante da Marinha, não, esse queria apoiar o golpe. Pois bem, a partir daquele momento, general Braga Neto e outras figuras no entorno do Bolsonaro decidem levar à frente o golpe sem autorização do comandante do Exército e sem autorização do comandante da Aeronáutica. Vocês lembram da troca de mensagens do general Braga Neto, em que falava sobre o gabinete do ódio? Passaram a atacar o general Freire Gomes, numa tentativa de ganhar tropa. Isso de fato aconteceu. Eu lembro a vocês que a Operação Punhal Verde e Amarelo começou no dia 9 de novembro. Foi nesse dia que o general Mário Fernandes imprimiu 9 minutas do que era a Operação Punhal Verde e Amarelo para assassinar o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Nesse mesmo dia ele vai ao Palácio do Alvorada, se encontra com o presidente Jair Bolsonaro. Dia 11 de novembro teve uma nota muito ruim dos 3 comandantes militares. No dia 12 de novembro, o general Braga Neto faz a reunião na sua casa com aqueles homens dos kits pretos em relação à Operação Punhal Verde e Amarelo. Entrega dinheiro vivo, numa caixa de vinhos. E ali eles fazem um plano. Vocês vejam que aquela operação para assassinar o Alexandre de Moraes, em que os homens dos kits pretos foram monitorados, era justamente no dia 15 de dezembro à noite, depois da recusa dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Eles decidiram agir por conta própria. Era o que chama de sublevação militar, desconsiderando a posição do comandante do Exército e do comandante da Aeronáutica. Volto a dizer, o comandante da Marinha apoiava. Então ali começa uma nova fase. Aquela tentativa de assassinato e monitoramento de Alexandre de Moraes foi na noite do dia 15 de dezembro. A operação foi suspensa no último momento. O que foi o 8 de janeiro? O 8 de janeiro foi justamente isso. Uma operação comandada por Bolsonaro, por Braga Neto e por essa turma. Uma operação organizada. Tinha ali os kids pretos atuando. Aquela não foi uma manifestação qualquer. Eu conversava com o Capelli, que foi interventor naquele processo. Foram 44 policiais militares feridos. Todos disseram ao interventor Capelli, era uma mobilização diferente. Eles sabiam como proceder, tinha tática. Era gente que entendia do assunto. A gente sabe que aquela operação teve essa participação dos kits pretos. O que eles queriam ali? Eles queriam que o Lula decretasse uma GLO e chamasse os militares para o comando daquele processo. Aí onde foi a decisão sábia do Lula, inclusive com a opinião da Janja, que não era para chamar os militares, não era para ter GLO. E a opção foi de fazer uma intervenção ali no Distrito Federal e colocaram justamente o Capelli naquele momento. Eu quero chamar a atenção de vocês. Quem estava nomeado para assumir o comando de operações especiais, que fica
em Goiânia. Sabe quem? Tenente Coronel Mauro Cid. Então o que queriam eles? Criar uma situação ali, criarem uma GLO. Veja bem, o Comando de Operações Especiais, que é um comando treinado, justamente para operações especiais, para operações contra... Estava ali do lado. Quem ia assumir? Tenente Coronel Mauro Cid. Então estava muito claro que a operação dessa turma de tentativa de golpe estava orquestrada. Aquilo não foi qualquer coisa. Eu quero chamar a atenção de todo aquele período do acampamento, dos acampamentos de militares. Aquela turma foi protegida pelos militares. No dia 8 de janeiro, há 2 anos atrás, o interventor nomeado Capelli foi em direção com a polícia militar que resistia, em direção ao acampamento dos golpistas. Chegou lá à frente, queria prender os golpistas que estavam naquele acampamento. Gente, aquele dia houve uma operação militar ali. Olha, colocaram blindados, tanques blindados, protegendo aqueles que tinham atentado contra a democracia. Esse diálogo existiu, já foi revelado pelo Capelli, que chega com a polícia militar, e lá está o general Dutra, que diz o seguinte, que não era os tanques apontados para as forças da PM, que eram comandadas naquele momento pelo Capelli. Ali eles fizeram uma operação militar de proteção daquele pessoal. Era o comandante militar do Planalto, o general Dutra, que chegou para o Capelli e disse, aqui não vão prender, é escandaloso. O comandante do Exército, Arruda, também apareceu nesse mesmo momento e dizia, em relação ao comandante da polícia, você acha que tem mais tropa do que eu? O Brasil está dividido. Eu estou falando isso porque essa turma tentou proteger. O comandante do Exército queria, de todo jeito, que a polícia devolvesse os ônibus para o pessoal ir embora. Foi isso que houve. Esse general Arruda, sinceramente, tem que prestar contas à justiça. Porque foi esse cara que tentou de todas as formas manter o tenente coronel Mauro Cid à frente dos kits pretos. Você sabe que ele foi demitido por isso. Porque apareceu uma matéria mostrando a participação do tenente coronel Mauro Cid no esquema de distribuição de recursos, de pagar a conta de Michele e tudo. Aí o presidente Lula pediu que ele disse. Ele disse que não ia demitir. E aí o Lula demitiu esse comandante do Exército. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que existia algo articulado, pensado, existia um plano, e esse plano foi a revelia do comandante do Exército, Freire Gomes, e do comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, que confessaram tudo isso na justiça. Confessaram à Polícia Federal dessas minutas. Por isso que eu digo que Bolsonaro não tem como escapar da prisão. Agora, sinceramente, general Arruda, que foi nomeado no começo do governo Lula, o papel dele foi o pior possível. Ali estava muito claro. Era um golpe que estava em curso. Tinha um plano. A gente não saberia onde a democracia brasileira estaria hoje se o presidente Lula decretasse a GLO naquele momento. Graças à sensibilidade e sabedoria do presidente Lula. E à força de ministros como Alexandre Moraes, que decretou a prisão daquele pessoal. É por isso, pessoal, que eu venho aqui dizer a vocês, é sem anistia. Bolsonaro tem que ser preso. Essa história não pode terminar como a história da ditadura militar, em que os assassinos de Rubens Paiva não foram presos, em que os que atentaram contra a democracia, queriam jogar uma bomba no Rio Centro, não foram presos. Essa história se repete. Bolsonaro, na verdade, é a continuidade daquela política do porão, do general Silvio Frota, daquela turma que, entre 78 e 87, jogaram 70 bombas contra bancas de jornais, contra jornais. Foi isso que aconteceu. Não houve punição para essa turma. E eles voltaram, porque Bolsonaro é aquilo, é brilhante ustra. Quantas vezes Bolsonaro disse que era para matar 20 mil? Então esse plano
de assassinar Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin, de dar o golpe, de anular as eleições. Isso era a cara deles, esse processo todo. Eu quero inclusive dizer aqui, para terminar, que esse processo vinha desde antes. Teve uma reunião que foi descoberta, estava no dispositivo, no computador do tenente-coronel Mauro Cid, em julho de 2022, em que o general Heleno dizia: temos que virar a mesa antes das eleições, em que esse general Mário Fernandes, que está preso, dizia: é 64 de novo, é junta de governo, é governo militar. Diziam que tinha que ser antes da eleição. Eles queriam antes da eleição, não deu. Fizeram aqueles acampamentos, depois com o resultado das eleições, aquelas paralisações da BR, tudo isso protegido por setores das Forças Armadas. Todo aquele acampamento, fizeram um processo para envolver os comandantes, não deu certo, decidiram agir por conta própria. Essa é a história. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque o 8 de janeiro não pode ser esquecido. E essas pessoas têm que ser julgadas e presas para que isso não volte a acontecer no futuro.